Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é muito conhecido, mas que é muito bom a gente falar de vez em quando. O que é o casamento segundo a Bíblia? Quais os desafios envolvem o casamento? Pontos importantes que nós vamos abordar dentro deste tema foi instituído por Deus, é indissolúvel, deve ser respeitado, qual o papel do homem, qual o papel da mulher, como devem viver. Então, nós abordaremos estes 6 tópicos nesse estudo sobre o casamento. Vamos lá, então. Foi instituído por Deus. Ao contrário do que muitos imaginam, o casamento ele não é uma invenção. Não é um negócio que nasceu do nada pela cabeça de alguém, né? Ele tem uma origem, ele tem um princípio, e ela não é uma instituição humana, muito pelo contrário. Ela é uma instituição divina, ela foi criada por Deus desde o começo da criação do homem. Então, primeiro ponto, tirada do lado. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então veja, mulher formada a partir da costela do homem. Então veja que isso significa que ela era semelhante a Adão, da mesma espécie, do mesmo princípio, do mesmo fundamento, da mesma substância, né? Se podemos assim falar a nível de DNA. Ou seja, homem e mulher são semelhantes. Macho e fêmea, semelhantes não são iguais. Então veja que eles são semelhantes no sentido de origem, substância, essência, natureza, mas eles terão distinções básicas, inclusive sexuais. Então, macho e fêmea, homem e mulher, Adão e Eva. Então, Deus vai criar estes dois gêneros, o masculino e o feminino. Então, neste estudo, nós trataremos dos conceitos e dos princípios voltados para a família cristã, conforme o fundamento bíblico, família cristã, tá certo? Homem e mulher, macho e fêmea. Mas hoje é um tempo moderno e a palavra família tem abraçado outras condições, outras situações, né? Tudo bem. Eu estou falando de um estudo bíblico, de um estudo cristão pautado na Bíblia. Então, portanto, trataremos homem e mulher. Então, o casamento ele foi instituído por Deus, foi projetado por Deus e criado por Deus. Então, veja que a mulher sai do lado, não sai de cima para não ser cabeça, não sai de baixo para não ser cauda, mas sai do lado para ser semelhante. Se o homem ele é o piloto e está em uma missão, a mulher, a sua companheira, a sua adjuntora, ela é a copiloto, que está ali para auxiliá-lo, ajudá-lo a cumprir a sua missão. Segundo, eles se completam. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, ou será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Então, é um complemento. É como se Adão fosse uma metade, Eva fosse outra metade, e os dois se complementam, né? Então, a visão que Eva tem agrega a visão de Adão. A força de Adão se agrega à força de Eva. Eles se completam, se complementam.
eles se preenchem naquilo que falta um no outro. Então, o casamento é isso. É a mulher completar o homem completar a mulher. Então, são iguais, semelhantes e se complementam, tá? Esta é a principal condição do casamento. Não é alguém para subjugar outro, não é alguém para massacrar outro, não é alguém para punir outro, não é alguém para humilhar outro. É alguém para complementar, tá certo? Então esse é um ponto importante. Terceiro, exige mudança. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Observe que quem casa, quer casa para morar. Não é viável, nem é bíblico, e nem é um bom senso comum a nível de humanidade que alguém se case para morar com o sogro, com a sogra, seja da parte dele, seja da parte dela. Porque o casamento ele envolve uma certa privacidade. Então, o marido e a mulher precisam construir a sua vida juntos, em locais distintos, isolados da família de onde eles vieram originalmente, porque eles agora precisam constituir a sua própria família e eles precisarão aprender nesta caminhada sozinhos. Então, o que acontece? Ó, vocês ficam orando aí para eu conseguir resolver esse problema desse mouse aqui, viu? Tá complicadinho, hein? Então, veja só, o que acontece? É normal que no casamento hajam brigas, discussões. Isso é normal. Ah, eu nunca briguei. Glória a Deus. Deixa aí a receita nos comentários. Ajude o restante do mundo. Ajude-nos. Mas não é o caso de 99,9% do mundo. Então, o que acontece? Quando você brigar com seu marido, você não vai atrás da sua mãe. Não, senhora. Quando você brigar com a sua mulher, você também não vai atrás da sua mãe. A sua briga com a sua mulher você resolve na sua casa. O seu desentendimento com sua mulher você resolve na sua casa. Os problemas que vocês enfrentarem na vida, vocês tratem de resolver em casa, né? Esse é o princípio do casamento. São agora uma só carne. Então você não vai terceirizar a sua vida de casal. Aí tem mulher que procura a mãe, tem filho que procura o pai, e faz uma fofoca de um canto, faz uma fofoca de outro canto, e termina que o casal perde a oportunidade de amadurecer, de aprender, né? Por quê? Porque, infelizmente, eles estão terceirizando o processo. Não terceirize o processo. Viva o processo, tá? Então, é um processo de vocês. Então, tem até um ditado do mundo aí muito conhecido, que diz assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eles que se resolvam. É indissolúvel. Então, diferente de muitas coisas faladas pela humanidade e da banalidade do casamento, né, que hoje casamento é uma coisa banal, é uma coisa que não é devidamente observada como se deveria, a família não é devidamente observada como se deveria. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos uma mídia que ataca a família, nós temos uma mídia que ataca o casamento como nós o conhecemos, e nós temos uma mídia que não preza mais pelos costumes cristãos. Pelo contrário, né? Nós entramos hoje em uma fase da sociedade em que quanto menos Bíblia, melhor, quanto menos conhecimento de Deus, melhor, porque o povo faz como quer, do jeito que quer e da forma que quer. Mas o casamento bíblico, ele é indissolúvel. Eu não posso casar hoje para separar amanhã.
Eu não posso casar por contrato de 6 meses. Eu não posso casar por contrato de temporada. Eu não posso trocar de mulher, não posso trocar de marido quando me dá na telha. Há um princípio bíblico nisso. Ele é indissolúvel. Primeiro ponto que a gente vai observar: Deus uniu. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus capítulo 19, versículo de número 6. Então, quem uniu? Deus. Deus uniu através do matrimônio. Lá no seu casamento, alguém perguntou: alguém tem alguma coisa contra? Se manifesta. Ninguém se manifestou. Alguém perguntou para você: você aceita esta mulher até que a morte o separe? Indissolúvel. Você disse bonito, contente e satisfeito. Aceito. Ela disse contente, alegre, saltitante. Aceito. Então, é até que a morte o separe. Ele só é quebrado através da morte, do princípio da morte, né? Tem uma outra forma? Tem, a gente vai ver também. Qual é essa outra forma? É no caso do adultério, da traição. Então, o cônjuge traído, ele tem o direito de deixar a sua esposa que o traiu, ou o seu marido que a traiu, e pode seguir a sua vida, tá? Então, ou por morte, ou por traição, sendo que ainda existem casos onde, havendo traição, alguns casais conseguem permanecer juntos. Tudo bem, é uma escolha do casal. Glória a Deus por isso. Se eles conseguiram resolver, se eles conseguiram superar, se eles conseguiram encerrar o tal assunto, glória a Deus, vida que segue é um exemplo, é um modelo, ok? Ah, não é o meu caso, tudo bem? Não é o seu caso, então você pode optar pela separação em caso de traição, tá? Mas veja que o princípio é indissolúvel. Não se esqueça disso, tá? Então, apenas duas possibilidades que a gente tem aqui: ou a traição ou a morte. Não tem uma terceira possibilidade. Aí tudo bem, eu sei que aí a gente vai entrar em uma questão muito ampla, que seria as condições individuais de cada um, de cada casamento, de cada situação, mas não vai caber nesse estudo. Nesse estudo a gente está vendo o princípio, o básico do básico, o que todo mundo deveria saber. Segunda coisa, não entendiam a origem, né? Então eles não entendiam a origem e achavam que o casamento podia ser banalizado. Quem? A própria comunidade judaica da época. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Mateus, capítulo 19, versículo de número 7. Se não pode, se não era permitido, então por que Moisés abriu essa brecha, né? Aí Jesus ele vai responder isso aí na época de uma maneira muito simples. Muito simples. Nos tempos bíblicos, ou nas civilizações antigas, o povo era muito bruto, muito ignorante, muito severo. Então, quando Moisés ele abre essa brecha, na verdade, era uma brecha na lei para proteger a mulher. De quê? De ser maltratada, de ser humilhada, de ser pisoteada, de ser excluída, de viver uma vida miserável. Por quê? Primeiro porque na antiguidade percebam que a mulher não tinha muita voz. Ela era subjugada de maneira desumana. Então Moisés, prevendo e vendo a maldade do coração do homem, abriu-se essa brecha na lei. Mas veja, terceiro ponto, o povo era duro, disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas olha aqui, ó, o segredo do negócio, ó. Mas ao princípio não foi assim. No começo não era assim. Quando Deus instituiu, não era assim.
Quando Deus formou, não era assim. Mateus 19, 8. Ficou assim à medida que o homem, debaixo do sol, né? À medida que o homem ele foi crescendo sem Deus, ele foi se multiplicando e sem Deus ele foi ficando cada vez pior. E aí foi criando situações dessa natureza que Moisés não teria como resolver. Não dava para Moisés resolver esse negócio no tempo dele. Né? O homem não estava preparado para certas verdades. E aí Jesus ele vai puxar isso aí e vai explicar. Se Moisés permitiu isso, porque vocês são ruins, vocês são duros, são brutos, são ignorantes, vocês desprezam os princípios divinos. Então, por conta disso, Moisés autorizou, mas no princípio não foi assim, tá? Então, isso é importante para a gente entender isso aí. Deve ser respeitado. Tanto no mundo como no meio cristão, o casamento deve ser respeitado por todos. Primeiro, deve ser honrado. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4. O matrimônio é uma instituição divina, logo deve ser respeitada. Ah, mas eu não sou cristão. Independente. Isso aqui não é uma coisa que é obrigatória ao povo de Deus. Isso aqui é uma coisa que é dever de toda pessoa que tenha o mínimo de juízo. Se o cara tiver o mínimo de juízo, ele respeita isso aqui. Casou? Respeite sua mulher. Respeite seu marido. Respeite sua família. Respeite os princípios divinos. Não há espaço para prostituição. Não há espaço para adultério. Não há. Então, Deus ele julgará aqueles que desonram o matrimônio, que desrespeitam o matrimônio e buscam a prostituição e o adultério. Tá? Deus nunca vai destruir uma família para formar outra família. Tá? Deus não vai trabalhar assim. Ah, mas tem isso, aquilo, tem esse caso, aquele caso. Tudo bem, tudo bem. Cada caso é um caso. E cada caso tem a sua história e merece ser observado à parte para ser entendido, né? Tudo bem. Mas veja, isso aqui vai entrar na categoria de exceção. Não transforme a exceção em regra. Não transforme aquilo que é uma exceção, que pode acontecer eventualmente, um caso ou outro, em regra. Né? Porque nesta brincadeira, nós temos aí na sociedade pessoas que já se casaram 5 vezes, 10 vezes, pessoas que casam por contrato. 6 meses, dá mais não, vamos cancelar, casa com outra. 6 meses, casa com outro. 6 meses, isso não é de Deus não, gente, isso aí é coisa do capeta, né? Ou né, no mínimo, falta de vergonha na cara. Isso aí não tem nem fundamento, não há nem o que dizer, né? Então, se você observar na própria natureza, há animais que seguem o princípio do casamento instituído por Deus e que tem um único companheiro, uma única companheira a vida toda. Você encontra isso na natureza. Né? Não é difícil de você encontrar isso na natureza. Eu vou arriscar a citar um de cabeça. Se não estiver enganado, é o caso do leão, né? E também o caso do corvo. Se eu não estiver enganado, aí eu boto uma ressalva depois, tá? Mas se eu não estiver enganado, esses dois aí seguem esse princípio. Então, se os animais, se o reino animal,
ele consegue entender o básico. Pelo amor de Deus, você é gente, você é homem, você tem entendimento, você tem raciocínio, né? Então, eu não tenho como uma pessoa que casa-se 5 vezes, 10 vezes, sem fundamento nenhum. Não, não deu certo. Gente, não existe isso. Isso não tem fundamento algum, tá? Então, por favor. Segundo, dentro da categoria do respeito, aí você tem aqui submissão. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Efésios 5, do 22 ao 23. O que é uma mulher submissa? Uma mulher submissa não é uma escrava, tá? Vamos entender direitinho esse negócio. Uma mulher submissa, ela não é uma escrava, muito pelo contrário. Ela é alguém que respeita o seu marido, cumpre os seus deveres de casa e é alguém que ajuda o seu marido. Não é escravidão, não é servidão, não é maltrato, tá? É alguém que está ali cumprindo os seus deveres como esposa, dentro do princípio do lar cristão, da educação dos filhos, de cuidar da casa. Por exemplo, uma mulher que não cuida da casa, ela não cuida do marido. Uma mulher que não se preocupa em zelar pelo lar, ela não respeita os princípios bíblicos, né? Então, é esse tipo de coisa, tá? E quando é que a mulher ela é submissa? Aí a gente vai para o terceiro ponto. Amor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha como isso aqui é forte. Olha isso, gente. Eu quero que minha mulher seja submissa. Ok, tudo bem, não está errado não. E a mulher ser também não está errado não. Mas para chegar aqui, eu tenho que ter isso aqui. Amor. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Se tu ama tua mulher, se tu cuida dela, se tu zela por ela, se você faz tudo o que está ao seu alcance para que ela esteja bem, então, inevitavelmente, ela será submissa, né? Deixa eu só corrigir isso aqui que o tempo de fala não processou com descrita. Então, se você faz de tudo para que ela esteja bem, logo ela será submissa, naturalmente. Por exemplo, se tu cuida da tua esposa, se tu preza por ela, tu chegou em casa cansado do trabalho, tu disser para ela, filha, eu vou tomar um banho, bota o meu café. Se ela já não tiver botado, ela fará isso com um sorriso no rosto. Ela fará isso com amor, porque é recíproco. Ô, meu amor, pega ali o meu sapato, meu chinelo, né? Exemplos. Cara, ela fará isso com amor, porque é recíproco. Então, o amor, o cuidado, gerará inevitavelmente a submissão. E veja que o texto é pesado, como Cristo amou a igreja. Não é só um gostar, é como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, se tu não cuida, se tu maltrata, se tu não dá o básico necessário, e quando eu falo o não dar, não é o não dar no sentido de não poder, é o não dar no sentido do desprezo. Às vezes alguém pode, mas não dá. Às vezes alguém tem, mas não faz. Às vezes você pode, mas não quer. Aí é o problema.
Então, como você terá a submissão, o respeito, a reciprocidade? Dificilmente, né? A não ser que esta mulher seja muito mais crente do que eu e você que está me ouvindo aí, né? E que temos também grandes mulheres de Deus. E qual é o papel do homem, né? Então, o papel do homem é liderar a família, amar a sua esposa, ser o provedor, ser o protetor. Então, Efésios 5. Então, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, você fará tudo o que estiver ao seu alcance para manter estes pilares funcionando. É claro que isso aqui não é uma coisa simples, né? Como a gente vê na tela. Às vezes a gente vê assim escrito, isso aí é fácil. Não, isso não é fácil. Isso é complicado, isso é difícil, isso envolve muitas coisas, né? Mas basicamente, esse aqui é o principal que deve estar ao alcance do homem. E qual o papel da mulher? Ser adjuntora, ser submissa, ser administradora do lar, ser sábia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, ou em outra tradução, adjuntora, idônea para com ele. Gênesis 2,18. Então a mulher deve estar ao lado do seu marido. Isso é o mínimo, isso é o básico, né? Tem mulher que só está do lado do marido quando tudo está bem. Quando tudo fica mal, ela vai embora, ela some. Assim também como tem marido que também segue esse mesmo princípio. Tudo bem. Mas o fato é que não deve ser assim. Não é para ser assim, né? Vocês têm que estar, ou vocês devem estar juntos em todo o tempo. Tanto nos bons quanto nos maus momentos, tá? Então, em todo momento, vocês devem estar juntos, lutando juntos diariamente para estarem debaixo da graça de Deus. E com certeza, Deus vos abençoará e vos fará prosperar. Então, mulher, ajude seu marido. Marido, cuide da sua mulher. Então, seguindo esses fundamentos, esses princípios, com certeza, Deus vos abençoará. E como devem viver? Com toda certeza, casar é um desafio. Muitos são os obstáculos e dificuldades que prontamente se levantarão ao longo do caminho, mas é perfeitamente possível viver feliz. É possível viver feliz. É possível estar feliz. É possível estar bem, mesmo com todos os desafios. Saibam primeiro que vocês são um. Mateus 19:6. Segundo, honre o casamento. Hebreus 13:4. Terceiro, homem, ame a sua mulher. Efésios 5:25. Quarto, mulher, ame o seu marido. Cantares 1, 2 e 3. Quinto, vivam a vida juntos. Eclesiastes 9:9. Então, se vocês seguirem estes princípios, estes 5 pilares, com certeza tudo dará certo. Mesmo no momento de dor, de luta, de angústia, de dificuldade, de doença, tudo dará certo. Mas sigam estes pilares. Uma outra coisa importante, um outro ponto que deve ser destacado
é o seguinte: nunca entenda ou nunca pense que vocês estão sós. O casamento é composto pelo homem, pela mulher e Deus. Tá certo? Quanto mais próximo o homem estiver de Deus, mais próximo a mulher estiver de Deus, mais próximo eles estarão um do outro. Isso aqui vai diminuindo as distâncias. E esse triângulo vai ficando cada vez menor e vocês vão ficando cada vez mais próximos. Porque o homem que preza pelos preceitos de Deus prezará por sua mulher. A mulher que preza pelos princípios de Deus, a mulher que está em comunhão com Deus, ela prezará pela vida do seu marido ou do seu homem, tá? Então é simples assim. Então, quando todos nós estivermos ligados a Deus e Deus for o centro, inevitavelmente, mesmo diante de todas as dificuldades, o casamento ele andará e prosperará, porque vocês, próximos de Deus, estarão próximos um do outro. Que Deus abençoe. Não deixe de se inscrever, divulgar, compartilhar, dar aquele joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas e juntos continuarmos pregando a palavra de Deus e ensinando a poderosa palavra do Senhor.